Vamos considerar uma função f definida em um subconjunto do plano R2. E neste subconjunto, que é o domínio da função, vamos considerar um ponto de coordenadas x0 e y0, um ponto fixado. Quando nós fazemos a função atuar sobre esse ponto, nós encontramos aqui a imagem f de x0 e y0, que é o valor de z correspondente ao par x0 e y0 que foi fixado aqui no domínio. Neste mesmo cenário, nós introduzimos as derivadas parciais. Vamos lembrar como fizemos isso. Aqui uma réplica do nosso desenho, a função f, e aqui o ponto de coordenadas x0 e y0 que foi fixado. Para esse ponto, quando você aplica a função, você encontra aqui a imagem, que é o f de x0 e y0. A ideia agora é gerar uma pequena perturbação a partir desse ponto, considerar um ponto próximo. E o critério que nós vamos estabelecer para gerar essa perturbação é fixar uma das variáveis. Neste caso, eu vou fixar o y. Então, eu não vou permitir que a variável y varie, ok? Eu vou mantê-la fixa. E aí, quando você gerar essa perturbação, vai ser na horizontal. Isso é feito dando um acréscimo na variável x. Então, aqui eu tenho x0, dou um acréscimo h, encontro x0 mais h. Para essa variação de x, essa variação horizontal que foi considerada, você naturalmente vai gerar uma variação na variável z. Por quê? Você tinha aqui a imagem do ponto inicial e aqui a imagem do ponto final, onde o novo x é x0 mais h e o y foi mantido fixo. Quando você divide esse ΔZ por esse ΔX, que eu estou chamando de h, você tem a taxa de variação média da função. E aí o limite dessa taxa de variação, quando h tende para zero, é o que nós chamamos de derivada de f em relação a x no ponto x0, y0. De modo análogo, nós definimos a derivada em relação a y. Só que agora vamos fixar o x, permitindo que apenas a variável y varie de fato, ok? Ou seja, você está gerando um acréscimo na direção vertical. Para esse acréscimo na variável y, você terá aqui também um acréscimo na variável z. E aí você está dividindo aqui o ΔZ pelo acréscimo vertical e fazendo esse acréscimo vertical tender para zero, né? Então, calculando o limite. O limite do ΔZ sobre h com h tendendo para zero é a derivada de f em relação a y no ponto x0 e y0. Mas nós sabemos que, além das direções horizontal e vertical, existem no plano infinitas direções ao longo das quais nós podemos gerar aquelas perturbações a partir do ponto que foi previamente definido. E, naturalmente, quando você gera essa pequena perturbação, você vai ter uma consequência lá no eixo z. E aí você vai calcular o limite do ΔZ em relação a esse acréscimo, quando esse acréscimo tende para zero. É o cenário onde surge a derivada direcional. Então vamos ver como trabalhar essa ideia. Então, para falar em derivada direcional, primeiro vamos fixar uma direção. A melhor maneira de definir uma direção no plano é a partir de um vetor. Então vamos considerar um vetor v de coordenadas AB. E vamos admitir, isso é bem conveniente, que esse vetor seja unitário, ou seja, o módulo de v é 1. Vamos imaginar que esse vetor está aqui. Está aqui o nosso vetor v. Vamos pegar um pouquinho maior. Pronto. Está aqui o vetor v considerado. Está admitindo que o tamanho, o comprimento desse vetor é 1. E como eu estou interessado na direção dele, eu vou transportar essa direção para o ponto que nos interessa. Então vamos fazer isso. Vamos jogar aqui a direção ao longo da qual vamos definir a derivada, que a gente vai chamar de derivada direcional. Ok? O que eu tenho interesse em fazer aqui é, a partir desse ponto, considerar um pequeno acréscimo, encontrar um ponto próximo ao ponto x0 e y0 e depois medir a razão ΔZ sobre esse acréscimo. Ok? E calcular o limite disso, que eu vou chamar de derivada direcional. Então imagine que, a partir desse ponto, você deu uma variação aqui, encontrou um ponto próximo, ok? E quando você definiu esse ponto próximo,
naturalmente surgiu aqui um novo vetor. Eu não vou batizar esse vetor, não vou dar um nome a ele ainda, ok? Você tem um vetor. Esse vetor aqui, você deve estar observando, ele é paralelo ao vetor V. Como ele é paralelo ao vetor V, da geometria analítica, você deve lembrar que quando dois vetores são paralelos, você pode escrever um deles como múltiplo escalar do outro. Já que esse daqui é V, esse daqui vai ser um certo número que eu vou chamar H vezes V. Então, esse vetor aqui é o vetor HV. Ok? E, obviamente, que as coordenadas desse vetor aqui serão as coordenadas do vetor V, ou seja, AB, multiplicada por H. Então, aqui nós temos o vetor HA, HB. E note que o módulo desse vetor lhe dá uma ideia do tamanho desse acréscimo. Lembre-se que o vetor V ele é unitário. Então, quando você vai calcular o módulo de HV, vai ser o módulo de H vezes o módulo de V, que é 1. Então, só vai ficar o módulo de H. Ok? Bom, já que eu tenho aqui o ponto inicial, vamos pensar agora qual é a coordenada, ou quais são as coordenadas do ponto final. Né? E nós temos aqui o x e também o y. Então, já que aqui é x0, aqui vai ser x0 mais HA. E aqui nós temos y0, que é o ponto inicial, e aí nós obtemos aqui y0 mais HB, que a segunda coordenada é HB. Agora nós vamos pensar na imagem desse ponto aqui. Então vamos pensar aqui que, digamos que aqui seja a imagem do ponto final, ou seja, o ponto que você encontrou quando você gerou aquela pequena perturbação. Então vamos ficar aqui com f de x0 mais HA e aqui y0 mais HB. Observe a semelhança com o que fizemos com a derivada parcial. Você tem um ΔZ aqui, e aí a gente vai calcular o limite desse ΔZ dividido pelo H e fazer o H tendendo para zero. E é aí que vai surgir a noção de derivada direcional. E é exatamente assim que nós vamos definir. Então vamos para a definição de derivada direcional. A derivada direcional, a gente vai usar esse símbolo aqui, derivada de f na direção do vetor v. Aí você pode colocar a flecha ou não. Há autores que usam a flecha, outros que não, isso é irrelevante. Então a derivada de f na direção do vetor v no ponto x0, y0 vai ser igual ao limite da mesma forma que nós fizemos a derivada parcial. Você vai colocar aqui em cima o ΔZ, ou seja, o z final, f de x0 mais HA, né, que é o z final, vírgula y0 mais HB. Isso aqui é o z final, menos o z inicial, que é o f de x0, y0. Sobre, aí vamos dividir por h. E fazemos h tender para zero. Isso daqui é o que a gente vai chamar de derivada da função f na direção do vetor v no ponto x0, y0. Ok? Temos aqui a definição. Um fato interessante é que as derivadas parciais que nós estudamos antes, na verdade, são casos particulares de derivada direcional. Como isso? Lembre-se que nós podemos associar aos eixos coordenados dois vetores unitários. Ao eixo x, nós associamos aqui o vetor i. Certo? A gente sabe que as coordenadas do vetor i são 1, 0. E temos aqui o vetor j. O vetor j. Os vetores i e j formam a base canônica do R2. O vetor j, só para lembrar, é o vetor 0, 1. Então aqui é 1, 0, aqui 0, 1. Vamos pensar no vetor i. Vamos calcular a derivada direcional da função f no ponto x0, y0 na direção do vetor i. Vamos fazer isso à luz da definição. Então vamos fazer isso. A derivada de f na direção do vetor i, vou botar aqui o i, no ponto x0, y0. Vamos fazer aqui. Limite de f de x0 mais h vezes a. Lembre-se que AB
são as coordenadas do vetor em cuja direção a derivada está sendo calculada. Ok? Então o vetor é sempre AB, que aparece aqui nessa definição. No nosso caso, como estamos considerando o vetor I, aqui é A e aqui é B. Então o A é 1 e o B é 0. Que a gente está considerando a derivada na direção do vetor I, e o vetor I é 1, 0. Então H vezes A, só que o A é 1, então vai ficar só H, vírgula, Y0 mais HB. O B, no caso do vetor I, o B é 0. Então H vezes 0 vai dar 0, vai ficar somente o Y0, porque isso daqui vai se anular. Menos F de X0, Y0 sobre H, com H tendendo para 0. Só que isso daqui você já sabe o que é. Lembre-se que esse limite aqui, ele já apareceu na aula de hoje. Esse limite aqui nada mais é do que o limite, que é a derivada parcial da função f em relação a x no ponto x0, y0. Ou seja, a derivada parcial em relação a x é a derivada direcional na direção do vetor i. Da mesma forma, você pode mostrar, e eu sugiro isso como exercício, que a derivada de uma função f na direção do vetor j, no ponto x0, y0, vai ser, no final das contas, a derivada parcial da função em relação a y no mesmo ponto. Ok? Ou seja, no final das contas, só existe derivada direcional, porque as derivadas parciais são casos particulares da derivada direcional. O objetivo dessa aula foi cumprido. Definir a derivada direcional de uma função em um ponto. O que você deve estar se perguntando é: será que toda vez que eu precisar calcular uma derivada direcional, eu vou ter que usar esse limite aqui? A resposta é não. Você deve lembrar que os conceitos mais importantes do cálculo, a derivada, as derivadas parciais, até mesmo a integral, são definidos a partir de limites. Mas, à medida que você avança nos estudos, você descobre que existem formas de calcular essas coisas sem precisar de limites, sem precisar da definição. É o que ocorre com a derivada direcional. Existe uma forma de calcular a derivada direcional que vai nos libertar desse limite aqui. A gente não vai calcular a derivada direcional na prática usando esse limite, mas isso fica para a próxima aula.